E aí, galera, total? Vamos fazer uma correçãozinha aí, ó. Show de bola. Internet PR4. Com relação às tecnologias e ferramentas e aos aplicativos, deixa eu pegar aí, botar a canetinha, né? E aos aplicativos e aos procedimentos associados à internet, lembrando que a internet é uma rede pública, né? Internet é uma rede pública, beleza. Assinar a alternativa correta. É possível a manipulação, a alteração do conteúdo de arquivos HTML de qualquer sítio eletrônico da internet? Errado. Errado. Por quê? Não é possível alteração, é possível uma leitura, né? Eu posso ler um arquivo HTML. Um arquivo HTML é uma página da web. Tá legal? A palavra sítio nada mais é do que site em português. Show? Show. Erradaço. Erradaço. E ainda coloca assim, ó, apenas utilizando, que mané apenas utilizando a página da web, ela é lida. Play, tem página da web que eu posso compartilhar melhor, que eu posso editar? Tem, cara. Tem página da web que você pode. Deixa eu ver aqui, ó. Existe um tipo de página da web denominado wikis. Wikis. São páginas editáveis. Anota isso. As wikis são páginas editáveis. Como exemplo, eu tenho a Wikipédia. B. Para que se possa acessar a internet, é necessária a conexão, por exemplo, por meio de um provedor da internet? Sim, cara. Né? Para eu poder me conectar, eu preciso de um provedor, da Claro, da TIM, da Vivo. Esse é obrigado a cobrar pelo serviço? Não, cara, não é obrigado. Por exemplo, em um shopping eu posso ter acesso à internet e não pago pelo acesso à internet. Então, o shopping tem um provedor, mas o shopping, ele provê o acesso à internet para o público do shopping, uma clínica para o cliente da clínica. E o usuário não paga. Então, o provedor, tá? Ele não é obrigado a cobrar pelo serviço prestado. Beleza? Total? Show. Toda a internet é controlada e centralizada em um único gestor? Errado. Por quê? A internet, ela é uma reunião de redes independentes. Reunião de redes independentes. Beleza? Se ela é uma reunião de redes independentes, não pode ter um gestor nos Estados Unidos, né? A forma mais comum de conexão à internet em ambiente residencial particular é utilizando um equipamento denominado modem, certo? Certo. O gabarito aqui está certo. Lembrando que a palavra modem, modulador e demodulador de dados, e o modem utiliza aqui, ó. O modem utiliza uma linha telefônica. Modem utiliza uma linha telefônica. Beleza, beleza, gabarito é letra D, né? O navegador conhecido como Edge possui um antivírus? Errado, né? Quem possui um antivírus é o Windows, né? Não possui um antivírus. A coordenação de comunicação de uma instituição federal de ensino ficou responsável pela divulgação através de um sítio eletrônico. Opa, isso aqui é interessante. Se é através de um sítio eletrônico, vamos marcar aqui, ó, né? Escolher uma corzinha para a gente poder marcar. Bem, se é um sítio eletrônico, é um site, né? Olha eu fazendo besteira. Um sítio eletrônico é um site. Beleza. Vamos continuar. De procedimentos e eventos e dessa informação interna. Com acesso exclusivo ao corpo discente, a solução recomendada pela empresa deve adotar vamos lá,
Vamos pegar e vamos anotar aqui, ó. Eu falei que a internet é uma rede pública, tá? Se eu tenho uma rede, essa rede ela é interna. Essa rede ela é exclusiva. Essa rede ela é privada. Eu poderia ter dois gabaritos: rede interna e intranet. Interna, exclusiva e privada. Mas quando colocou que utiliza sítios da internet, só tem um gabarito: intranet. Porque a intranet, anota isso, ó. A intranet é igual a uma internet privada. Internet privada. O que isso quer dizer, Play? Vai utilizar as mesmas ferramentas, vai utilizar os mesmos protocolos, os mesmos serviços. A diferença é que o conteúdo é exclusivo, é restrito, é a intranet. E quando o conteúdo é público, é a internet. Beleza? Como no enunciado cita que usa um sítio eletrônico, um site, então é uma rede interna, intranet. Beleza? Beleza. Total, total, né? Lembrando que extranet é o acesso a uma rede interna através da internet, eu estou do lado de fora. Intranet é uma reunião de rede, né? E rede corporativa é uma rede de uma empresa. O termo intranet e extranet tratam-se de tipo de servidores? Não, né? Tipo de vírus? Não, né? Tipo de sistema operacional? Não. Inclusive, o sistema operacional para o seu concurso pela banca PR4 vai ser o sistema operacional Windows 10, né? E o sistema operacional Linux. Então, vamos colocar aqui, ó. Windows, cadê minha canetinha? Windows e o sistema Linux, tá? Tem que estudar os dois, está lá na apostila disponível aí para vocês, né? Características de configuração, não, gabarito é letra A, são tipos de redes. Ambas são redes privadas, sendo que uma é interna, intra, e a outra é externa, extra. Acerca dos navegadores de internet, a assinale a alternativa correta. O Internet Explorer não permite que sites com domínio org sejam visualizados. Errado, né? Qualquer navegador permite a visualização de qualquer tipo de domínio. E org, né? Vamos colocar que assim, ó, os domínios podem ser pode ser org, pode ser gov. Existem outras categorias de domínios da internet. Net, edu, né? E por aí vai. Com comercial, org, institucional, gov, governamental. Beleza? O Mozilla Firefox é da propriedade da empresa Google? Não, né? Mozilla Firefox é da empresa Mozilla. E o Google, o navegador dele é o Chrome. O navegador do Google é o Chrome. Internet possui um código aberto? Não, fechado. Porque o Internet Explorer é da Microsoft. Se é da Microsoft, o código é fechado. O Firefox possui um código aberto? Beleza, esse é o gabarito. Tá legal? Firefox, código aberto. O Firefox também pode ser chamado de Mozilla Opera? Não, Opera é um navegador da própria empresa Opera. Tá legal? Beleza? É um navegador à parte, não é da Mozilla. Show! Assinale a alternativa que se refere ao meio pelo qual é possível que sejam adicionados novos recursos e funcionalidades de acordo com a necessidade do usuário no Thunderbird. O que é esse Thunderbird? Thunderbird é um programa cliente de e-mail. O que é um programa cliente de e-mail? É um programa que serve para enviar
e receber e-mail. Enviar e receber e-mail é um programa cliente de e-mail. Existe outro Play? Existe, né? Na Microsoft eu tenho o programa Outlook. O Outlook também é um cliente de e-mail, apesar do Outlook poder usar o calendário, tarefas, agendas. O Thunderbird é só envio e recebimento de mensagem. Show! E é da Mozilla. Olha aqui, ó. O Thunderbird é da Mozilla. Então ele fala, eu quero adicionar novos recursos. Adicionar novos recursos, vamos raciocinar que a palavra adicionar é colocar coisas novas, né? Adicionar são coisas novas. Para colocar coisas novas, eu preciso estender. Beleza? Se eu quero estender, gabarito é a extensão. Extensão é o recurso no Thunderbird, extensão é um recurso nos navegadores para estender os seus recursos, tá? Então, ó, extensão ou complemento, também pode ser chamada de complemento. Extensão ou complemento, ele vai ser utilizado tanto em clientes de e-mail quanto em navegadores, tá? Então, eu posso colocar, ó, navegadores e o Thunderbird, que é o gabarito. Show, show. RSS tinha um botão assim, que eram feeds, eram notícias, beleza? Newsgroup são grupo de usuários. Show, play. Vamos que vamos. A Pró-Reitoria de Tecnologia do Instituto Federal de Ensino resolveu reestruturar suas plataformas de comunicação institucionais. Contudo, é importante que se observe como se dará a implementação dessa solução, analisando a disponibilização da plataforma privada local com acesso exclusivo. Vamos marcar essas paradinhas, olha só. Falou que vamos lá, local, falou que é exclusivo, beleza? E é privada. Privada, local e exclusivo, eu estou falando da intranet. Então, aqui eu tenho uma intranet. Para que seja possível o acesso controlado de agente que não esteja na dependência, se ele não está na dependência, ele está fora. Se ele está fora, então esse cara daqui vai ser a extranet. Por fim, uma plataforma de acesso a informações públicas. Se é informação pública, esse cara daqui vai ser internet. Então, nós temos intranet, extranet e internet. Vamos ver qual é o gabarito? Intra, extra, internet, gabarito, letra D de dado. Show! Marca a alternativa correta quanto ao tipo de rede, computador, intranet e extranet. Olha a quantidade de questões que caíram sobre isso na banca PR4, né? Ela elaborando. São constituídas apenas de máquinas de usuário? Não, né? Intranet. Internet pode ter servidores. Então, vamos colocar aqui assim, ó. Errado. Pode ter servidores. Pode ter servidores. São formadas pela união de redes de empresas e organizações? Não. Reunião de empresas e organizações é a extranet. A rede da empresa está aqui, a rede da organização está aqui. Se existe a junção das duas, a organização não está dentro da empresa, está fora da empresa, extranet. São tipos de internet de alguns países estrangeiros, nada a ver. São acessadas apenas por funcionários com cargo de gerência, nada a ver. São constituídas como modelo de internet, esse é o gabarito. A intranet e a extranet utilizam o mesmo modelo da internet.
mesmas regras, eu vou chamar as regras de protocolos, beleza? E serviços, os mesmos aplicativos, protocolos e serviços. Tá legal? É uma intranet, é uma internet privada. Com o gerenciamento de e-mail do Thunderbird, é possível enviar mensagens de correio para vários destinatários. Beleza. De forma que estes não identifiquem uns aos outros. Opa, então aqui eu já tenho uma história, né? Se eu não quero que um sabe do outro, se eu sei que o cabeçalho tem D para CC e CCO, que o D é o remetente, que o para é o destinatário principal, que o CC é o destinatário que vai receber a cópia, e o CCO Play ou BCC, ele vai receber a cópia, mas ficará oculto para os demais. Então, o gabarito é CCO ou BCC. Um detalhe: de A para B, com cópia C, com cópia oculta D e E. Beleza? O A sabe de todo mundo, porque ele é remetente. O B sabe do C. O destinatário principal sabe quem recebeu uma cópia. Não sabe do CCO, porque o CCO recebeu uma cópia, mas está oculto. Então, o B sabe do C. O C sabe do B. O C sabe que está recebendo a cópia da mensagem que foi enviada para o B. Beleza? E sabe quem enviou, o A. Beleza. O D sabe do C, que recebeu a cópia, o B, que é o principal, e o A, que é o remetente. O E sabe do C, do B e do A, mas o E não sabe do D. O D não sabe do E. Os dois estão ocultos entre si. Ok? Total? Total, play. Dentre as formas de se gerenciar as mensagens de correio, um dos serviços providos por empresas tais como Google, Hotmail, Yahoo. Outra forma é através de ferramentas de gerenciamento de e-mail, como o Thunderbird e o Outlook. Falamos sobre isso. O Thunderbird e o Outlook são clientes de e-mail. Lembrando que o Outlook também tem calendário, tem tarefas, contatos. A utilização dessas ferramentas requer a configuração de serviços baseados em protocolos. Quando eu uso a palavra protocolo, estou usando a palavra regra. Para que exista a uniformização entre diferentes equipamentos e sistemas na internet, porque eu acesso a internet com PC, notebook, relógio, Android, televisão, tanta coisa diferente, como é que eles conseguem se falar? Porque seguem as mesmas regras, os mesmos protocolos. Tá legal. Ele está perguntando sobre o protocolo POP3 e SMTP. O POP3 é um protocolo para recebimento. E o SMTP é um protocolo para envio de mensagens. Beleza? O POP, ele recebe e ele retira do servidor. Então, só vou poder receber a mensagem uma única vez. E eu tenho um outro protocolo, denominado IMAP. O IMAP, eu recebo, mas eu deixo uma cópia no servidor. Na realidade, eu estou acessando
a minha mensagem. O IMAP, eu acesso a mensagem. Se eu tenho vários equipamentos para poder estar conectado à internet, o ideal é que eu configure o IMAP, para que eu possa ler a mesma mensagem em todos os equipamentos. Se eu usar a POP, eu só vou ler a mensagem no primeiro equipamento que eu acessar essa mensagem, porque eu vou ler e eu vou retirar do servidor. Os demais, quando lerem a caixa de entrada, leem a minha caixa postal, vai dizer que não tem mensagem, porque aquela já foi lida e foi retirada. Vamos lá. O envio do e-mail e o recebimento de e-mail. Ele está falando respectivamente, SMTP é envio e POP é recebimento, mas não está nessa ordem. Espelhamento de e-mail e recebimento de mensagem. Não, esse cara daqui é o IMAP, anota, ó. Quando eu espelho, eu estou deixando igual, eu estou fazendo uma cópia, tá? Esse cara daqui, ó, é a definição de IMAP. A retirada de e-mail, o recebimento de e-mail. Não, né? Recebimento de e-mail e envio de e-mail, gabarito, letra E. Exclusão de e-mail, não usa protocolo, é delete da vida, né? Gabarito, letra E. Ao acessar a internet em locais públicos, informações como e-mail, senhas e histórico de pesquisas em sites acessados devem ser mantidas em sigilo. Por isso, vários navegadores possuem recurso que impede o armazenamento desses dados. No Firefox, esse recurso recebe o nome de navegação privativa. Navegação privativa, tá? No Chrome, ele vai se denominar janela anônima. Anônima. No Edge, vai se denominar navegação in private. In private. O atalho no Chrome e no Edge, Ctrl mais Shift mais N. Vai abrir uma nova janela privativa. E o atalho no Firefox, Ctrl mais Shift mais P de privativo. 11. O principal objetivo de uma é compartilhar informações e recursos de computadores a partir de um local interno de uma empresa. E normalmente inclui ligações através de um ou mais computadores ligados a, também conhecida como rede mundial de computadores. Isso aqui é fácil, né? Isso aqui eu já sei que é a internet. Logo de cara, eu já sei que é a internet. Bem, se é a internet, gabarito letra C. Recursos de computação a partir de um local interno de uma empresa, né? Ligações com um ou mais computadores. Então, é uma intranet. Play, o que é uma WAN? Uma WAN é um tipo de rede extensa. Tipo de rede extensa. Você pode me dar um exemplo, Play? Sim. Um exemplo de rede extensa é a internet. Os computadores estão distantes uns dos outros, né? LAN também é um tipo de rede, mas a LAN, os computadores estão próximos. Os computadores estão na mesma sala, no mesmo prédio, beleza? Então eu vou chamar de local, área, network. Show? Show, total. Play, tem outros? Tem, né? Se LAN é local, eu tenho MAN, que é distância de quilômetros. MAN, cidade. Eu tenho WAN, que não tem um limite geográfico, é extensa. E eu tenho PAN, que é pessoal. PAN está ao redor do meu corpo, beleza? Exemplo de PAN sem fio, Bluetooth. Anota isso que eu não dei espaço aqui não. Exemplo de LAN sem fio, Wi-Fi. Exemplo de MAN sem fio, WiMAX. WiMAX.
Exemplo de WAN sem fio é o 3G, é o 4G. Anotaram? Volta o vídeo e anota. Ao se criar uma conta de e-mail no Thunderbird, é necessário que se determine qual será o endereço de servidor responsável pelo envio e recebimento, tá certo? Além disso, é necessário que se defina o protocolo do serviço de mensagem que o servidor utilizará para o recebimento e envio dos e-mails, né? Então, tem que definir qual é o protocolo. Lembrando que eu tenho protocolo SMTP para envio, POP para recebimento e retira, IMAP para recebimento e mantém. Beleza. Aí ele continua. É possível configurar por meio de duas formas, POP3 ou IMAP. Assinar a alternativa que corresponde às características de POP3 e IMAP. Copia para o seu computador apenas o anexo de cada mensagem. Viajou, errado. Item número 1, errado. Copia todas as mensagens completas de uma caixa de entrada para o seu computador e copia para o seu computador apenas os cabeçalhos das mensagens. Isso aqui é interessante. O problema foi a palavra copia. A palavra copia está comprometendo um pouquinho. Vamos dar uma lida na C? Copia para o seu computador apenas o cabeçalho de cada mensagem. Errado, porque o primeiro não é POP. O POP, ele baixa a mensagem. Então, a letra C está errada. A D. Copia para o seu computador apenas o cabeçalho. Também está errado. Quem copia só o cabeçalho é o IMAP. O IMAP, como ele sincroniza, ele não precisa colocar a imagem toda, só o cabeçalho. O cabeçalho é D para... E quando eu clico, eu vou acessar o conteúdo dessa mensagem. Copia todas as mensagens completas da sua caixa de entrada para o seu computador e copia para o seu computador apenas o corpo de cada mensagem. É errado, porque não é o corpo, é o cabeçalho. Então, gabarito, letra B de bola. Copia todas as mensagens completas, o POP vai copiar todas as mensagens, e a cópia também vai ocorrer apenas dos cabeçalhos. Oi, você falou que POP retira. O POP retira. Mas pode deixar uma cópia. Eu posso configurar o POP para deixar uma cópia de cada mensagem que ele lê, que ele acessa. Ok? IMAP, sincroniza o cabeçalho, acessa a mensagem diretamente no servidor, deixa uma cópia no servidor. Esse é o padrão do IMAP. Tem que ter possibilidade de eu acessar a mesma mensagem em diferentes equipamentos. Tá. E o IMAP? O IMAP retira, mas eu posso deixar uma cópia. Beleza. 13. As assertivas a seguir se referem ao uso do cliente de correio eletrônico, que é o Thunderbird. O campo assunto é de preenchimento obrigatório? Não, cara, eu canso de mandar mensagem sem assunto. Então, o primeiro está errado. Se um está errado, eu já mato a B, eu já mato a C, beleza? Eu já mato a E. O protocolo utilizado para enviar mensagem num cliente é o POP-MAP. Num cliente de correio POP-MAP é o SMTP. Interessante. Vamos para o 3. Ao enviar uma mensagem que contém destinatário para ICC, verificamos se os destinatários contidos no campo CC não conseguem ver os destinatários. Não, aí seria CCO. Então, o 3 está errado. Beleza. Se o 3 eu já tenho certeza que está errado, então o gabarito é letra A, porque a 2 está correta. Ele está perguntando qual é o protocolo, né? Protocolo, qual é a regra para enviar? É o SMTP. E o POP e o IMAP são regras para receber a mensagem. Vamos que vamos? Considere as seguintes assertivas acerca do navegador Firefox. Viu que está despencando o Firefox.
Esse navegador tem por característica aceitar somente, palavra somente limita, né? Somente sites que utilizam HTTPS. Errado, não é somente. Somente limitou. Ao realizar a instalação padrão do XP, esse navegador é automaticamente instalado. Errado. Ele não é nativo. Nativo não é. Ele não é padrão. Então, não vem junto com a instalação. Nesse navegador é possível bloquear a gravação de cookies do computador do usuário, certo? Gabarito apenas o número 3. Lembrando que cookie é histórico de conteúdo. Para facilitar, né? Histórico de conteúdo. Tá legal? Cookie é o histórico de conteúdo. Play, eu quero navegar sem deixar um histórico de conteúdo. Então, vou fazer uma navegação privativa. Uma navegação anônima que não vai gravar rastros. Beleza? O protocolo da internet utilizado principalmente para transferência de arquivos entre dois computadores é o TCP/IP. Cadê? Transferência de arquivos entre dois computadores é o FTP. O FTP, transferência de arquivos. Me dá um exemplo, Play? Claro, cara. Se eu trago o arquivo, eu estou fazendo um download, estou carregando para baixo. Se eu envio um arquivo, eu estou fazendo um upload. Né? O upload eu estou enviando para cima. DHCP, você vai memorizar que DHCP, ele atribui endereço IP automaticamente. Na rede, não posso ter dois endereços com o mesmo número. Como é que eu vou saber qual é o número que está vago em uma rede, na internet? Não vou. Então, eu uso o DHCP. Beleza? Beleza, Play. Qual é o outro importante aqui? Ó? DNS. Serviço de nome de domínio. Serviço de nome de domínio. O que é isso, Play? É o cara que está ligando a URL, que é o nome, com o número IP. Esse cara é o DNS. O usuário, ele digita o nome, porque ele não sabe o número de cada um, e o DNS vai fazer a associação com o número. Com o número. Então, o DNS trabalha com resolução de nomes. Beleza? Beleza. Total. Vamos que vamos. Ao enviar uma mensagem de correio no campo, já foi esse? No campo, no campo do cabeçalho da mensagem, que pode ser utilizado pelo usuário, é o campo CCO. Então, eu quero mandar uma mensagem que vai ter o CCO. Ao utilizarmos esse espaço, ocorrerá: a mensagem será enviada de forma anônima? Não. A mensagem vai com o remetente declarado. O destinatário colocado no campo CCO recebe uma cópia assim que os demais destinatários saibam. Certo, já estou marcando certo. Os destinatários do campo para receberão uma mensagem explicando que a mensagem está sendo enviada também para outros endereços? Não existe essa explicação. O certificado digital colocado nesse campo fará com que a mensagem seja enviada de forma criptografada? Errado, porque não é no campo CCO que eu coloco o certificado digital. O envio da mensagem para os destinatários, caso existam, só será permitido pelo servidor de correio depois de aprovado os destinatários no campo CCO. Não precisa de aprovação. Se o endereço existe, vai chegar. Se o endereço não existe, a mensagem vai retornar com a mensagem que o endereço está incorreto, o endereço é inexistente. Com relação ao uso do navegador Internet Explorer Firefox, considere: num computador com Windows, ao ser instalado o Firefox, o Internet é automaticamente desinstalado? Nada a ver, né? Eles coexistem. No meu computador eu tenho
o Edge, eu tenho o Firefox, eu tenho Internet Explorer, eu tenho o Chrome. No Internet Explorer é possível aceitar ou bloquear a gravação de cookie, mas essa opção não está disponível no Firefox. Errado. Lembrando que o cookie está relacionado à privacidade. Vou anotar direitinho, né, Play? Cookie está relacionado à privacidade. Beleza? Beleza. Então tá errado. A internet permite o uso de diversos protocolos de comunicação entre o cliente e servidor, entre eles o FTP, certo, né? Esse FTP é para transferência de arquivos. Play, me dá um exemplo de transferência de arquivo? Dou sim. Download. Download, eu estou trazendo o arquivo. Um outro exemplo é o upload. Tá? Então, gabarito somente a 3 está correta, gabarito letra C. Então, o programa navegador da internet foi digitado o endereço HTTPS. Esse aqui, ó, é de seguro, né? Você viu, né? HTTPS, ele é seguro. A porta do HTTPS é a porta 143, tá? Com relação a esse endereço, considere assertiva. Pelo fato de terminar em BR, esse site pode ser acessado apenas dentro do Brasil? Errado. Significa que ele está hospedado no Brasil, tá? A parte HTTPS indica que esse site sempre requisitará que o usuário entre com uma senha para poder acessar. Errado. Esse significa que é seguro, que as informações são criptografadas, tá? E eu tenho como garantir que é um dono através de certificado digital, beleza? Lembrando que a criptografia, ela torna a informação legível ou ilegível? Ilegível, tá? Nessa URL HTTPS indica o nome do protocolo utilizado entre o cliente e o servidor, certo? O HTTPS, na URL, a palavra URL significa localizador. Uniforme de recursos. É o cara que vai buscar o endereço que você digitou, caso ele exista, tá? Então também está certo. 2 e 3 estão corretos, gabarito letra D de dado. Estão acertando? Tá tudo bem? Maravilhoso. Maravilhoso, Play. E acabaram essas questões, tá? Espero que vocês tenham curtido aí essa correção. Daqui a pouquinho eu envio a correção sobre segurança de informação, hein? Um abraço do Play, continuem estudando. Tchau, tchau.